Satanás usa dessas tendências sociais para atrair pessoas, passo a passo, para o ninho do diabo, de forma que as pessoas presas nas redes sociais defendam os desejos materiais e de dinheiro sem saber, assim como também defendam a maldade e a violência. Uma vez que estas coisas entram no coração do homem, o que o homem se torna então? O homem se torna o diabo, Satanás. Isto é por causa das inclinações psicológicas no coração humano? O que o homem defende? O homem começa a gostar da maldade e da violência. E ele não gosta da beleza ou bondade, muito menos a paz. As pessoas não têm vontade de viver a vida simples de um humano normal. Mas, ao contrário, desejam a alegria de possuir alto status e grandes riquezas, se banquetear nos prazeres da carne, não medindo esforços para satisfazer a carne, sem restrições, nem fronteiras para impedi-los. Em outras palavras, satisfazendo seus desejos. Então, quando o homem emerge nesse tipo de tendência, o conhecimento que adquiriu é capaz de o ajudar a se libertar? A cultura tradicional e as superstições que você conhece podem ajudá-lo a sair dessa difícil situação? A moral e a etiqueta tradicionais que o homem compreende podem ajudá-los a exercer a moderação? Tome os 3 caracteres clássicos, por exemplo. Isto pode ajudar as pessoas a tirarem os pés da areia movediça dessas tendências? Dessa maneira, o homem torna-se cada vez mais o quê? Mais e mais maléfico, arrogante, condescendente, egoísta e malicioso. Não há mais qualquer afeto entre as pessoas. Não há mais amor entre os membros familiares. Não há mais entendimento entre parentes e amigos. As relações humanas tornaram-se cheias de engano, cheias de violência. Cada pessoa em particular quer usar meios de trapaças e métodos violentos para viver entre seus semelhantes. Elas mentem, enganam e tornam-se violentas para agarrar sua própria subsistência. Elas ganham suas posições e obtêm seus próprios lucros usando violência. E fazem o que querem, usando modos malignos e violentos. Essa humanidade não é aterrorizante? Uma após a outra, todas essas tendências carregam uma influência maligna que degenera gradativamente o homem, que diminui sua moral e sua qualidade de caráter cada vez mais, de forma que podemos dizer que a maioria das pessoas agora não tem integridade, nem humanidade, tampouco tem consciência e muito menos razão. Então, o que são essas tendências? Você não pode ver essas tendências a olho nu. Quando o vento da tendência sopra, talvez apenas um pequeno grupo de pessoas se tornará formador de opinião. Elas começam fazendo este tipo de coisa, aceitando esta ideia ou este tipo de perspectiva. A maioria das pessoas, contudo, no meio de suas inconsciências, serão continuamente infectadas, assimiladas e atraídas por este tipo de tendência, até que elas todas, sem se darem conta ou involuntariamente, o aceitam e tornam-se todas submissas e controladas pela tendência. Pois o homem que não possui corpo e mente sãos, que nunca sabe o que é a verdade, que não consegue dizer a diferença entre coisas positivas e negativas, esse tipo de tendência, uma após a outra, fará com que todos desejem aceitar essas tendências. A visão de vida, as filosofias de vida e os valores que vêm de Satanás. Eles aceitam o que Satanás lhes diz sobre como se aproximar da vida.
e o modo de vida que Satanás lhes concede. Eles não têm força, tampouco têm habilidade e muito menos consciência para resistir. Em seus primórdios, a humanidade estava nas mãos de Deus, mas por causa das tentações e da corrupção de Satanás, o homem foi capturado por Satanás e caiu nas mãos do maligno. Desse modo, Satanás se tornou o objeto a ser derrotado pela obra de gestão de Deus. Como Satanás se apossou do homem, e porque o homem é a matéria-prima do gerenciamento de Deus, para que o homem possa ser salvo, ele deve ser arrebatado de volta das mãos de Satanás. O que equivale a dizer que o homem deve ser tomado de volta depois de ter vivido como cativo de Satanás. Satanás é derrotado por meio de mudanças no velho caráter do homem, que restauram seu sentido original. E dessa forma, o homem que foi levado cativo pode ser tomado de volta das mãos de Satanás. Se o homem for libertado da influência e do domínio de Satanás, este ficará envergonhado. O homem, enfim, será tomado de volta e Satanás será derrotado. E como o homem terá sido libertado da sombria influência de Satanás, o homem se tornará os despojos de toda essa batalha. E Satanás se tornará o objeto a ser castigado assim que a batalha for encerrada, após a qual toda a obra de salvação da humanidade terá sido completada.